Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Souza, eu sou coach de corpo e alma, especialista em florais de Bach, e hoje eu vim aqui convidar vocês para uma breve reflexãozinha. Estava eu aqui agora há pouco assistindo o programa da Oprah, onde ela entrevistava a Marianne Williamson, e elas estavam conversando sobre esses assuntos nossos de mulheres, de ser ou não dona de casa, ser ou não profissional e blá blá blá, toda essa história de machismo e feminismo, tudo que a gente conhece que até hoje nos dias atuais é uma batalha, né? A gente ainda não entendeu direito qual é o papel da mulher na sociedade, se realmente ela é dona de casa ou se realmente a gente tem capacidade para sair trabalhar e viver a nossa liberdade, enfim. Não vim aqui estabelecer nenhum novo paradigma, nem discutir se é o machismo que é certo, se o feminismo que é certo, o que é certo. Não vim defender nenhum extremo aqui, meus queridos. Eu vim de verdade propor uma reflexão, porque eu sou mulher, assim como eu sou profissional, eu também sou dona de casa, e essa é uma questão que eu trabalho muito com muitas das minhas pacientes e com certeza na minha vida pessoal também. Eu converso muito com as minhas amigas com relação a isso. E eu percebo, né, como toda terapeuta, eu adoro ficar analisando sobre o comportamento humano e sobre as nossas ações e reações. E eu vejo que essa questão está muito mal resolvida ainda dentro dos nossos corações. Porque a gente vive para agradar o outro, a gente vive para se enquadrar no que dizem pra gente que é o certo, e com essa loucura a gente acaba sempre, quase sempre, né, ignorando o nosso coração, ignorando realmente o que a gente sente com relação a isso. E a Marianne, na entrevista com a Oprah, ela falou uma coisa que tocou bastante meu coração, porque foi bem parecido com a minha realidade, e eu acredito que foi bem parecido com a realidade da maioria de vocês que tenham provavelmente mais ou menos a mesma idade que eu, que tenham vivido na mesma geração. Até a época das nossas avós, as nossas mães já trabalhavam mais, mas até a época das nossas avós, geralmente, elas eram só donas de casa, e a gente, depois da geração das nossas mães, isso foi mudando um pouco. E hoje é difícil você ver uma mulher que seja somente dona de casa, ou as que são donas de casa, no fundo, se sentem cobradas pela sociedade. Mesmo que elas sintam prazer, se é o seu caso, né? Mesmo que você sinta prazer em ser dona de casa, em cuidar do seu lar, cuidar da sua família, tem provavelmente um bichinho da culpa falando: não, mas o que você tem que fazer da vida? Vai sair para trabalhar, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Então, a gente tem muito essa cobrança da sociedade e por conta desse excesso de exigência, a gente não consegue, né, ouvir o nosso coração. Eu falo tanto disso em todos os outros vídeos, em todos os outros temas que a gente já abordou por aqui, mas essa questão que a Marianne falou, que ela, todos os livros que ela escreveu, inclusive vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo, um pedacinho da entrevista e também o site da Marianne para vocês conhecerem os livros dela, que são maravilhosos e fantásticos, mas enfim. Ela falou que ela passou boa parte da vida dela tentando provar, através do trabalho dela, dos livros, que a mãe dela estava errada, que a mãe dela era uma dona de casa tradicional, que cuidava da família, cuidava dos filhos, se dedicou a vida inteira para a casa dela. E ela ficou o tempo inteiro tentando questionar isso, né? E poxa vida, minha mãe sempre cuidou da vida, nunca fez nada para ela, né? Então, ela sempre trabalhou tentando enxergar o que a mãe dela tinha feito errado e ela nunca conseguiu achar essa resposta, porque a resposta era exatamente o oposto. A mãe dela estava certa. E eu parei para pensar, com a minha mãe foi bem parecido, e era isso que eu estava falando para vocês. Provavelmente, se a gente é da mesma geração, vocês viveram isso ou com as mães ou com as avós de vocês. Ou às vezes, né, com a gente mesmo. A minha mãe também, ela foi dona de casa, minha mãe faleceu quando eu tinha 10 anos, mas eu tenho lembranças super nítidas da minha mãe e eu lembro da minha mãe sempre se dedicando para casa. Minha mãe tinha a casa impecável, era a mãe mais perfeita do mundo, era a esposa mais perfeita do mundo. Eu nunca vi a minha mãe brigando com meu pai. Eu lembro, minha mãe todo dia acordava, cuidava de mim, eu ia para a escola, ela limpava a casa, deixava tudo bonitinho, fazia comida pra gente, passava a tarde inteira lendo, se dedicando a ela. Então, hoje eu paro e penso, o que minha mãe fez de errado, né? Ela não se dedicou profissionalmente, depois que eu nasci ela se dedicou inteiramente a mim, e
Por que que a gente exige tanto de nós mulheres hoje em dia, né? Por que que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Eu não digo que é para todo mundo ficar estagnado, não estudar, não trabalhar, não fazer nada da vida. Não é isso. Cada um de nós tem uma realidade única. Mas eu queria convidar vocês para essa reflexão. A gente vive muito nessa questão de ter que lutar pelo feminismo. Eu que moro aqui no Canadá, eu vejo, a gente vive uma sociedade feminista. E eu venho, claro, eu sou brasileira, né? Eu venho de uma sociedade machista, caí numa sociedade feminista e eu também analisando aqui junto com a reflexão da Mariane, e agora trazendo isso para vocês, por que será que a gente precisa ter um extremo, né? Por que que a gente tem que ser feminista e não suportar ajuda, não querer ajuda de homem, ter que ser 100% independente? Ou o outro lado, ser completamente dependente de homem, achar que você não tem capacidade para ir para o mercado de trabalho, para estudar, para ser tão inteligente ou mais inteligente que um homem. Então, assim, eu acho que a gente precisa, assim, não só nessa questão, mas em todas as questões da nossa vida, a ser mais maleável, a não ir tanto para um extremo ou outro. Ah, eu acredito nesse paradigma e eu tenho que lutar até o fim, eu não posso mudar minha cabeça de jeito nenhum. Infelizmente, muitos problemas que a gente carrega, que a gente vê no mundo de hoje, são por conta dos extremos. Então, de verdade, eu queria convidar vocês a essa reflexão de o que tem de errado se eu escolher ser dona de casa? Até porque a maioria das mulheres hoje que trabalham são também donas de casa. Aqui no Canadá a gente vê bastante os homens dividindo as tarefas domésticas com as mulheres, mas eu que venho de sociedade brasileira e a maioria das brasileiras eu vejo a gente tem muita dificuldade em, sei lá, pedir para o marido lavar um copo, entendeu? A gente a gente carrega muito essa coisa da cuidadora, da maternidade dentro da gente e então assim, até onde será que é errado a gente cuidar? Até onde será que é errado a gente gostar de estar em casa, gostar de cuidar do marido ou da esposa, ou cuidar dos filhos e ter uma casinha bonitinha, impecável? Será que realmente toda dona de casa tem que ter a cabeça meio torta e aí é completamente cega para os papos da sociedade? Infelizmente, a gente tem uma visão meio distorcida dessa questão, né? A gente pensa, nossa, dona de casa, coitada dela, né? Não faz nada da vida, é uma pessoa burra, é uma pessoa infeliz. A gente precisa parar para pensar um pouquinho se a gente, no mundo atual, não está fazendo demais, né? A gente trabalha, a gente cuida do marido, dos filhos, cuida da casa, então, no fundo, todos nós somos um pouco dona de casa, e o que que tem de errado nisso? O que que tem de errado você ter um homem que faz parte da sua família e que compartilhe com você a parte dele e você dá a sua parte, porque essa contribuição, né, a gente fica pensando, nossa, o homem tem que pagar 50% das contas, eu também tenho. O que que tem de errado se a mulher trabalha e o homem cuida de casa e vice-versa, se a mulher cuida da casa e o homem paga pelas contas? Então, assim, é tudo uma questão de inteiro, né? Da gente pensar, poxa, é uma família, a gente contribui um com o outro e nós mulheres, principalmente, nós temos um afeto muito grande dentro da gente, a gente tem essa necessidade natural de cuidar. Então, vamos tentar parar para refletir isso. Será que está realmente muito errado no nosso conceito, no nosso ponto de vista? Será que o que tem de errado em ser dono de casa? O que tem de errado de ter prazer em cuidar do seu lar, em cuidar da sua família? Será que isso está mesmo ligado à questão da independência e da liberdade? Porque se a gente for parar para pensar em independência e liberdade, se eu não tenho nem a liberdade de escolher ser dona de casa se eu quiser, o que é essa liberdade? O que é isso que o feminismo, o machismo exige da gente, né? Tá na hora da gente pensar um pouquinho nessa incoerência, né, de ter liberdade. Por que que eu não posso ter liberdade de ser quem eu quero ser? Se eu quero ser uma profissional, maravilha. Se eu quero ser uma dona de casa, maravilha. Se eu quero ser mãe, ótimo. Se eu não quero ser mãe, ótimo também. A gente precisa começar a ser mais fiel ao nosso coração, ao nosso real, a nossa real essência, ao nosso afeto que está dentro do nosso coração e se preocupar menos em ser tão fiel aos nossos paradigmas, aos nossos conceitos, à nossa sociedade, ao que o mundo impõe como certo. Então vamos tentar ser um pouquinho mais fiel, tentar escutar um pouco mais o pedido da nossa alma e entender que tudo que a gente faz com amor
dedicação, quando a gente faz realmente o pedido da nossa alma, tá certo. Então, pode ser que você não seja apaixonada por lavar louça, eu também não sou. Mas quando a gente vê tudo cuidado, com amor, com carinho, a gente sente uma coisa tão boa, né? Uma energia tão gostosa. E se sentir parte disso, sentir parte, poxa, aquilo veio de você, você fez aquilo com carinho para você, para outra pessoa, para a energia do seu lar. Então, minhas queridas donas de casa, esse vídeo vai especialmente para nós, mulheres donas de casa, para a gente começar a se sentir menos culpada com relação a isso, achar que a gente tem que dar conta de 1 bilhão de coisas. Na verdade, não é que a gente tem que dar conta de 1 bilhão de coisas, a gente pode pedir ajuda, a gente pode escolher o que realmente a gente quer na nossa vida, mas vamos tentar fazer com um pouco mais de amor, com um pouco mais de fidelidade por nós mesmas, porque tudo quando a gente faz com amor, com carinho, com cuidado, fica bem feito. E essa energia verdadeira não é energia para inglês ver, é energia de verdade que a gente coloca porque, poxa, eu agradeço o lar que eu tenho amor pela minha casa, eu tenho alívio de entrar no meu lar e sentir essa energia gostosa. Eu tenho carinho pelo meu marido ou pela minha esposa, eu tenho carinho pelos meus filhos, pelos meus bichinhos, enfim. Se a gente começar a fazer as coisas com mais carinho e não com aquela sensação de cobrança, né? Ai, meu marido tem que valorizar o que eu faço, meus filhos não ligam pro que eu faço, porque fulano. Quando a gente tá querendo receber em troca, é porque a gente não tá doando com amor. Então, eu não tô dizendo aqui que a gente tem que passar por cima da gente para agradar todo mundo. Se vocês assistirem meus vídeos, vocês vão ver que eu falo exatamente o oposto disso. Mas o que eu tô falando aqui é da gente se dedicar com amor por aquilo que a gente se propôs a fazer. Então, se você se propôs a ser dona de casa, se você se propôs a ser profissional, se você se propôs a ter várias funções no seu dia a dia, faça cada uma delas com amor. Se você não dá conta, peça ajuda. Mas se você está fazendo aquele papel, é porque você tem capacidade para fazer e você faz bem feito. Então, faça com carinho, faça com amor. É claro que é gostoso receber elogios e ter o reconhecimento por aquilo que a gente faz, mas pensa comigo e eu te convido a fazer esse teste. Quando a gente faz de verdade, quando a gente faz de coração, de peito aberto, com prazer aquilo, a energia automaticamente é muito gostosa, que a gente sente dentro do nosso coração. Poxa, eu tô cuidando da minha casa com amor, eu tô cuidando dos meus filhos com amor, eu tô cuidando do meu companheiro ou da minha companheira com amor. Então, quando a gente faz com amor, a gente sente essa energia gostosa que aparece imediatamente dentro da gente. Como consequência, as pessoas que estão à sua volta, elas vão sentir esse amor e não tem como, é inevitável, elas vão retribuir. Só que só vão retribuir se você fizer verdadeiramente. Quando a gente faz porque tá irritada, e aí faz porque ninguém vai fazer mesmo, então eu vou fazer. Quando a gente faz com essa energia, não tem como, não é a reação do outro que a pessoa não está reconhecendo o esforço que você está fazendo, não. É a nossa energia, que a gente emitiu aquela energia de desgosto e, como consequência, a pessoa acabou não reconhecendo, não fazendo o que você gostaria. Então, eu convido vocês, vamos tentar mudar a chavinha a partir de hoje e ver o que acontece. É só um teste, você não é obrigada a concordar, não é obrigada a colocar para o resto da sua vida, mas eu te convido, faz esse teste. Quem sabe quando a gente prestar mais atenção no nosso dia a dia e tentar colocar mais amor, sem cobrança, não é para ver o resultado disso, mas para de se cobrar. Para de ficar cobrando de você, eu não posso ser dona de casa, eu não posso ser profissional, eu não posso ser isso, eu não posso ser aquilo. Você pode ser qualquer coisa que você quiser e você pode mudar a qualquer momento. Só que tenta a partir de hoje, fazer com muito amor cada função que você exerce, como mãe, como mulher, como profissional, como amiga, como dona de um lar, enfim, tudo que você exerce hoje, faça com o maior carinho do mundo, de verdade. Mesmo que você ainda não esteja se sentindo a pessoa mais feliz do mundo, reconheça e admire cada uma dessas funções. Isso precisa acontecer primeiro dentro do seu coração. Quando você começar um passinho de cada vez a fazer com mais amor mesmo, não é fazer porque tem que fazer, é fazer com amor, vendo que coisa magnífica que você está fazendo. Com certeza você vai se sentir muito mais especial e pelo fato de você se sentir mais especial, muito mais coisas vão acontecer à sua volta, muito mais reconhecimento vai aparecer para você, mas é o reconhecimento de ser a pessoa mais importante do mundo e sentir isso de verdade, do fundo do seu coração.
Então, era esse o recado, meus queridos, minhas queridas. Vamos tentar fazer tudo que a gente faz com coração. Não tem certo e errado. Não é errado ser dona de casa, não é errado ser profissional e deixar o marido cuidando da casa. O errado é a gente fazer querendo ter reconhecimento o tempo inteiro. O errado é a gente fazer a contragosto só para dizer que está fazendo. Então, muitas funções na nossa vida, claro, a gente acaba tendo que fazer, mas a gente pode escolher entre fazer por obrigação e fazer com amor. Provoca o amor que o amor vem até você, isso é fato. Então é isso, meus queridos. Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, se inscreve aqui no meu canal, tem um montão de vídeo para você acessar, ou então acessa lá o meu site www.hojeeumesinto.com. E se você quiser me mandar o seu feedback dessa conversa que a gente teve hoje, ou então se você quiser me sugerir outros temas, fica à vontade, me escreve lá no contato@hojeeumesinto.com. Eu vou receber a sua mensagem com todo carinho. Então é isso, meus queridos, até a próxima, um beijão.